O que parece loucura é a única chance de vida para este homem, o russo Valery Spiridonov. Ele sofre de uma doença rara chamada mal de Erdmann-Hoffmann, uma atrofia muscular espinhal. E desde a infância é obrigado a usar uma cadeira de rodas. A maior parte do corpo dele não funciona. Valery não consegue nem mesmo levantar o braço. Apenas pode apertar botões e coordenar a cadeira de rodas elétrica. Aos 30 anos, Valery superou a expectativa de vida dada pelos médicos, que era de apenas 20 anos. Agora, a única esperança dele é a técnica apresentada por este homem, o neurologista Sérgio Canavero, de 50 anos. Ele acredita que até 2017 será capaz de realizar a primeira cirurgia deste tipo em humanos. Sérgio Canavero vive em Turim, na Itália, e aceitou falar com o Domingo Espetacular pela internet. Ele entende as perguntas em português, mas preferiu dar as respostas em inglês. O senhor poderia explicar pra gente como vai funcionar exatamente esse transplante de cabeça? Ele começa dando as características do paciente e do doador. A cirurgia deve beneficiar pacientes que apresentam problemas graves no corpo, mas continuam com a cabeça sadia. Os doadores serão pessoas que tiveram morte cerebral e permanecem com os órgãos funcionando normalmente. No centro cirúrgico, os médicos vão resfriar a cabeça do paciente e o corpo do doador para que as células não morram durante a operação. Cortes estratégicos serão feitos na cabeça de quem vai receber o corpo sadio. Em seguida, os cirurgiões vão ligar os principais vasos sanguíneos com a ajuda de tubos finos. E a parte mais delicada da cirurgia: a ligação do sistema nervoso do doador e do paciente. O Dr. Canavero pretende usar uma substância química que funcionará como uma cola. Depois disso, a pele do pescoço é costurada. O neurologista busca a ajuda da história da medicina para defender a cirurgia inovadora. Há 50 anos, por exemplo, era praticamente impossível imaginar um coração de uma pessoa pulsando no peito de outra. Em 2010, o mundo assistiu, pasmo, ao primeiro transplante total de rosto. Segundo o doutor, a cabeça de um paciente só pode ser transplantada para o corpo de um doador com altura e peso compatíveis. Diferença de idade não é um problema. Cérebros mais velhos ficariam rejuvenescidos em organismos mais novos. E o médico vai além. Diz que poderia até transplantar, por exemplo, a cabeça de um homem para o corpo de uma mulher. Quando eu pergunto sobre o pós-operatório, o neurologista explica como deve ser a recuperação do transplantado. Depois da cirurgia, o paciente vai permanecer em coma por 2 semanas. Durante esse tempo, eletrodos vão produzir estímulos na medula espinhal. As pequenas descargas elétricas ajudariam a desenvolver conexões entre o doador e o transplantado. A expectativa é que, ao sair do coma, o paciente conseguirá sentir o rosto e até falar, mas precisará de fisioterapia para voltar a andar. A técnica de usar partes humanas e descargas elétricas para devolver vida a um corpo lembra um dos personagens mais famosos da literatura e do cinema. Durante uma polêmica experiência, o Dr. Victor Frankenstein cria um ser usando partes de corpos de diferentes pessoas e usa uma descarga elétrica para fazê-lo viver. Good.
A semelhança entre as histórias do doutor da ficção com a técnica do doutor da vida real é tanta que rendeu a ele o apelido de Doutor Frankenstein. Eu concordo, diz com humor. A ideia do Dr. Sérgio Canaveiro enfrenta muitas críticas da comunidade científica. Boa parte dos especialistas duvida que ele consiga completar o procedimento com sucesso. Além disso, existe a questão ética. Até que ponto é certo um ser humano viver no corpo de outro? Para o neurocirurgião brasileiro Robson Amorim, a maneira como o paciente vai encarar o novo corpo pode desencadear crises de identidade. Um dos problemas que a gente tem que pensar é, por exemplo, se esse novo paciente, se desse tudo certo, se tivesse um filho, né, de quem que seria esse filho? Procedimento polêmico, caro e arriscado já foi testado em animais. Nos anos 50, um cientista soviético testou um transplante parecido entre cachorros vivos. Os animais morreram dias depois. Em 1970, o médico americano Robert White testou o transplante em um macaco. Na época, os pesquisadores não conseguiram juntar as medulas do doador e do receptor. Depois da cirurgia, o animal não mexia o corpo, mas respirava com a ajuda de aparelhos e demonstrava reações faciais. O macaco morreu 9 dias depois porque o corpo rejeitou a nova cabeça. Qual é a chance de dar errado? O doutor Sérgio Canaveiro reconhece que qualquer técnica inovadora tem riscos. You must all understand that. Mas acredita que terá sucesso no transplante em humanos porque desenvolveu uma forma de unir as medulas do paciente e do doador. 90. Ao todo, 150 cirurgiões participarão da primeira operação. O custo é estimado em mais de 40 milhões de reais. O primeiro a ser submetido ao transplante vai ser Valery Spiridonov. Segundo o Dr. Canaveiro, ele se encaixa perfeitamente no perfil do paciente para o transplante. O corpo sofre com uma grave doença, mas a mente está sadia. Nós também conversamos com ele pela internet. Valery diz que a maior parte do corpo dele não tem qualquer função e por isso foi obrigado a viver numa cadeira de rodas. A condição dele é parecida com a do famoso físico Stephen Hawking. Pergunto se ele está preparado para ser o primeiro paciente a passar pelo transplante. Ele diz que sente um pouco de medo, assim como todos os que rompem barreiras e vão enfrentar algo novo. E acredita que essa nova cirurgia vai ultrapassar todos os limites da ciência. Ele não se importa como vai ser o corpo do doador. Para Valery, o sonho é acordar daqui a 2 anos e, por conta própria, levantar da cama e tomar um belo banho. Até isso acontecer, muitas dúvidas ainda deverão ser respondidas pelo polêmico Dr. Frankenstein da vida real.